Olá, tudo bem? Eu sou Álvaro, fisioterapeuta, especialista em Katsu e Smart Tools, e hoje a gente vai falar uma aula sobre BFR, exclusivamente voltada para fisioterapia, e a gente vai rever e ver alguns artigos que foram importantes para o estabelecimento desta técnica e que está entrando no Brasil. Clinicamente ainda é muito pouco, tem muita pesquisa. Não sei se da forma correta que deveria pesquisar, mas conhecida mais como oclusão no Brasil, para as pessoas que eu vejo, elas anunciam mais como treino de oclusão, e durante esse curso a gente vai perceber que não é muito uma oclusão que a gente faz. Espero que vocês curtam, que vocês gostem, e os objetivos dessa aula. Após completar essa aula, você será capaz de investigar as evidências que suportam BFR, principalmente por você ter um senso crítico de que um artigo científico é bom ou não, o que ele está baseado ou não, que você vai ter um senso crítico a respeito desse assunto e como aplicar na sua clínica. Discutir as populações que mais se beneficiam e demonstrar a segurança e efetividade no uso dos manguitos ou cuffs de BFR. Introdução. O BFR é um treino com restrição de fluxo sanguíneo. E para calcular o valor dessa restrição, fazemos uma oclusão breve e intermitente do fluxo sanguíneo arterial e venoso, usando um manguito durante o repouso. Não é um treino de oclusão, mas restrição. Usando esta técnica, você pode usar significativamente menos peso e ainda obter ganhos de tamanho e força muscular. Especialmente se você olhar para o pequeno gráfico que mostra o fluxo sanguíneo. Em vermelho, será o fluxo arterial indo para o membro, e o azul será o nosso retorno venoso. Quando usamos o manguito, queremos restringir o fluxo arterial, então não vamos ocluí-lo, nós vamos apenas restringir isso. Então, nesse exemplo que você vê, você tem naquela grande seta vermelha entrando no sistema, na perna, ainda temos sangue entrando no membro. Então, isso é algo muito, muito importante. Nunca obstruímos totalmente o fluxo sanguíneo arterial quando estamos nos exercitando. No entanto, o retorno venoso, estamos definitivamente limitando esse retorno venoso. Então, as veias são muito mais profundas do que as artérias. Novamente, estamos restringindo o fluxo arterial e obstruindo parcialmente ou restrição parcial do fluxo venoso. E quando fazemos isso, podemos nos exercitar com cargas tão baixas quanto 20% da resistência máxima e ainda obter a hipertrofia semelhantes aos treinamentos com alta intensidade. Em outras palavras, estamos basicamente fazendo um biohacking no corpo. É um código de armadilha para a reabilitação. Estamos aproveitando os processos fisiológicos normais que acontecem em nosso corpo. Estamos criando um ambiente artificial naquele membro. Então, esse exemplo foi como se eu estivesse criando um ambiente artificial naquela perna usando um torniquete ou um manguito, aproveitando a fisiologia normal das células musculares e obtendo ganhos como se estivesse me exercitando em alta intensidade, mesmo se eu não estivesse. Somos capazes de criar esse ambiente intenso dentro de nossa musculatura, como um treinamento de alta intensidade. Às vezes, apenas algo como um agachamento vai se tornar muito intenso. Então, isso é incrível. Agora, o BFR, como dissemos,
já existe há algum tempo. No entanto, foi popularizado nos últimos 3 anos ou mais um pouco, e talvez nos últimos 5 a 10 anos. Então, repetindo, ele é como se fosse um código de trapaça para a reabilitação. Ele é um hacking. O BFR, mais recentemente, ficou mais famoso e conhecido quando o Howard surgiu na ASPM. Mas ele já existe desde os anos 1960, mais ou menos. Havia um cara que criou isso que chama Sato. Ele é um japonês e ficou sentado muito tempo meditando no seu templo. Quando ele levantou, parecia que sua perna estava super pesada. Tipo, uau, parece que eu fiz um super treino. Mas não estava, ele não tinha feito nada, nada, nada. Ele estava sentado apenas na sua perna o tempo todo. Ele estava meditando e imaginou que era porque estava restringindo o fluxo sanguíneo para a perna o tempo todo. Então, ele começou a brincar com tiras diferentes. Eventualmente, ele criou uma patente em 1994. E foi quando os eventos com Manguito ficaram disponíveis. Então, no início dos anos 2000, começaram a experimentar isso com treinos. E foi quando o treinamento de BFR realmente começou a decolar nas pesquisas. Foi nos anos 2000. No início dos anos 2000 até 2010, naquela época, as pesquisas eram mais sobre segurança. Essa última década que nós estamos passando foi mais voltada para o treinamento de resistência. E agora, na década de 2020 para frente, estamos buscando comprovar as coisas que víamos de bom que acontecia e não sabíamos por que acontecia. E também as melhores maneiras de implementar o treinamento BFR. Então, lá vamos nós. Portanto, para os fisioterapeutas, o BFR faz parte do escopo da prática da IPTA desde 2020, que é a Associação Americana de Fisioterapeutas. Hoje, existem grandes sistemas médicos em todo o mundo usando o BFR. Todas as grandes ligas americanas e clubes esportivos profissionais e equipes universitárias estão usando, como você pode ver no slide. E no Brasil, ele ainda é pouco conhecido, os problemas. Então, o maior problema que temos é a perda de proteína e perda de hipertrofia muscular, perda de balanço líquido de proteína enquanto envelhecemos ou enquanto ficamos imobilizados. Como especialistas em reabilitação, qual é um dos maiores problemas que temos? Especialmente ao considerar as coisas quando as pessoas estão no pós-operatório? Perda de proteína, perda de massa magra e perda de balanço líquido de proteína, como a gente vê nas figuras. Então, esta pequena fórmula que vamos introduzir, nós temos MPS, que é igual a síntese de proteína muscular, MPB, a quebra de proteínas musculares. Isso leva ao que é chamado de balanço líquido de proteína. Esse equilíbrio líquido de proteína, quando é positivo, estamos construindo músculos. Isso significa que talvez estejamos passando por um regime de treinamento de hipertrofia. Talvez estejamos comendo muitas proteínas magras de boa qualidade. Vamos construir músculos e este balanço de proteína é positivo. Por outro lado, quando o balanço líquido de proteína é negativo, nós vamos estar perdendo músculos. Portanto, estaremos atrofiando. Talvez, quando não estamos ingerindo calorias suficientes, não ingerindo proteínas magras boas o suficiente, e potencialmente ou com alguma doença, ou e não exercitando e não tendo um sono de qualidade. Apenas não passando por nenhum tipo de treinamento de força, como eu disse. Portanto, cada redução do saldo líquido de proteína pode ter um grande efeito
Na força, tenho certeza que muitos de vocês que trabalham com pacientes ambulatoriais apreciam especialmente esse exemplo de um paciente com LCA. Depois que o paciente fica imobilizado após a cirurgia, ocorre uma grande queda na síntese de proteína muscular, chegando até a 30% de perda de massa muscular. Isso leva a uma diminuição no equilíbrio de proteínas que afeta a quantidade de força que a pessoa ou o paciente produz. Portanto, a combinação dos dois é basicamente uma resistência anabólica. Isso é algo pelo qual quase todos os nossos pacientes passam em algum momento. E esse é o lado da cirurgia. Mas mesmo que você não faça a cirurgia, descarregamos menos nossos membros. Então, pense em lesões dos membros inferiores. Pense em entorse de tornozelo ou de qualquer coisa em membro inferior. A pessoa ou o paciente naturalmente vai ter que parar de carregar aquele membro por causa da dor. Talvez esteja com medo, talvez eles simplesmente não tenham força. Portanto, eles não estão mais usando esse membro quando sobem e descem escadas. Então, ele começa a sofrer atrofia nesse membro. E queremos muito que nossos pacientes mantenham o saldo positivo de proteína, anabolismo. Portanto, a combinação dos dois é basicamente resistência anabólica. Isso é algo pelo qual quase todos os nossos pacientes passam em algum momento. E esse é o lado da cirurgia. Então, em uma imobilização pura, se imobilizarmos alguém por 2 semanas, veremos essa queda, ou seja, uma perda de cerca de 10% na área da seção transversal na área transversal do músculo, o que dá cerca de 350 gramas de proteína muscular. E isso é mais ou menos o tamanho do nosso coração, 350 gramas de perda de massa muscular. O que eu quero perguntar é: a reabilitação tradicional é suficiente para resolver esse problema? O que estamos fazendo como fisioterapeutas com nossos pacientes é suficiente? Fazemos elevações de perna reta por quanto tempo após uma cirurgia? Estamos fazendo o suficiente para resolver esse programa? O problema da perda de massa, estamos fazendo o suficiente? E a sarcopenia, estamos fazendo o suficiente? Vou levantar a hipótese de que realmente não estamos conseguindo fazer o suficiente para resolver esse problema. Então, essa foto agora é um pouco divertida. Não significa que isso também não possa ser realista. Isso não é totalmente realidade para a maioria dos nossos pacientes. A maioria deles tem restrições e não estariam carregando esse peso e postando suas restrições e fotos. Nós, fisioterapeutas, temos cuidados que devemos ter ao acompanhar nossos pacientes com restrições de carga. Talvez o joelho esteja apenas inchado e inflamado. A gente não pode fazer certas coisas com pacientes que estão com dor. Talvez eles estejam com medo de descarregar por causa da dor. Então, digamos o que podemos realmente fazer algo para combater isso. A figura da esquerda